pessoal! Oi, eu aqui de novo! Boa noite! Essa é mais uma live de aquecimento para a nossa jornada do Diagnóstico de Ouro, que vai acontecer entre os dias 15 e 19 desse mês. E aí eu conto muito com a presença de todos vocês para a gente realmente transformar a realidade dessas crianças Brasil afora. Bom, vamos lá! Hoje eu vou falar um pouco sobre uma coisa que é muito importante para o pediatra. O que você precisa saber antes que um paciente precise de você? Se é um tema que até foi inspirado um pouco na história de Tiago Leifert, né? Ele ano passado, no Congresso de Pediatria, né? O Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Pediatria, lá em Florianópolis, ele estava presente e ele contou a história dele, né? E o quanto que ele sentiu assim um pouco valorizado com as queixas que ele tinha. A gente precisa ter muita segurança e a certeza de que está tudo bem, de fato, antes de dizer para o nosso paciente que está tudo bem. Nós somos os médicos deles, nós somos aqueles que temos o reconhecimento, que temos o conhecimento técnico para poder dar segurança para esses pais de que está tudo bem. Mas antes de entrar no assunto, eu quero me apresentar, porque muitas das pessoas que estão vindo aqui estão me conhecendo pela primeira vez. Eu sou a doutora Lu Nunes, eu sou oncologista pediátrica, eu formei aqui na Bahia, fiz um estágio ainda como estudante lá nos Estados Unidos, na Universidade de Pittsburgh, onde eu tive o primeiro contato aí com a oncologia pediátrica. Meu irmão é oncologista de adulto, ele trabalha no exterior e aí ele me convidou para ter esse olhar e voltei de lá encantada e queria realmente montar aquela realidade aqui no Brasil. Então eu fui para São Paulo, fiz residência de pediatria e depois de oncologia pediátrica na USP com o Dr. Vicente Odoni, que para mim eu sou um fã enorme dele, assim, realmente é uma pessoa não só uma mente brilhante, mas também de um coração assim enorme. E voltei inspirada mesmo a tentar mudar um pouco essa realidade no Brasil, né? E voltei para a Bahia em 2007. Fiz minha residência de pediatria 2002, 2003, depois fiz oncologia pediátrica e voltei para a Bahia em 2007. E tenho vivido muitos desafios aqui na Bahia. A gente melhorou muito a assistência, né, ao longo desses anos, sem dúvida nenhuma. Mas hoje ainda, em 2025, a gente ainda tem recebido pacientes com histórias de muito atraso de diagnóstico. E conversando com alguns colegas, com o Dr. Nevino Solino, que eu até já tive a oportunidade de receber aqui em uma live, e também com o Dr. Sidney Eppelman, a gente falava assim, poxa, a gente fala de diagnóstico precoce há tantos anos, a gente está aqui no mês do Setembro Dourado, né, que é o mês de conscientização do câncer infanto-juvenil, em que nós, oncologistas pediátricos, realmente levantamos a bandeira. Vocês devem estar ouvindo aí algum barulho aí afora. Então a gente fala de diagnóstico precoce há muitos anos, mas a gente ainda continua recebendo os casos de forma muito tardia. E o que acontece, gente? Por que as pessoas continuam? Eu acho que isso perpassa um pouco tanto a malformação, né, dos nossos médicos, né, as faculdades de medicina e as próprias residências de pediatria, elas têm pouca aula, pouco conhecimento mesmo, desenvolvimento de conhecimento sobre o câncer infanto-juvenil. E isso acaba que vira um assunto que é muito raro, isso não vai acontecer comigo. Muitos pediatras acham e agem dessa forma, né? Que não é comigo, não vai aparecer aqui. Até que um dia acontece.
O câncer pediátrico já é a doença que mais mata crianças acima de 1 ano de idade. Só que essa não precisa ser a nossa realidade. A gente tem aqui uma oportunidade muito grande de melhoria, porque, segundo a OMS, mais de 80% dos nossos pacientes podem ser curados. Se a gente fizer um diagnóstico precoce, eles podem ser curados. Então, está nas nossas mãos fazer realmente uma diferença que impacte de fato em cura. Eu não estou falando só em controlar e diminuir sofrimento. Eu estou falando em cura. Vocês podem ser agentes de transformação na vida dessa criança, na realidade brasileira, no impacto epidemiológico dessa doença, né? Porque se a gente conseguir fazer esse diagnóstico precoce, encaminhar rapidamente para um centro de referência, essas crianças vão ser curadas. E vocês podem ser parte disso. Eu vi que a Juliane entrou aí, ó. A Gil foi minha aluna de pós-graduação. E nessa turma da Gil, a gente teve alguns alunos já que já conseguiram fazer esse diagnóstico precoce. E aí uma delas, a Dani, conversando um pouco com a Dani outro dia, ela me disse assim: ai, doutora, será que é raro mesmo essa doença? Ou será que a gente é que não percebe elas? E aí, falando com a Carol, que é a mãe de um paciente nosso, né, que eu fiz uma live também recente, ela falava: meu filho passou por 6 pediatras para que um deles pudesse fazer essa suspeita. Então, gente, será que é raro e não aconteceu nunca no meu consultório? Ou será que eu é que não vi esse diagnóstico no meu paciente? No paciente que passou por mim? Mas que tipo de pediatra você quer ser? É aquele paciente, é aquele médico que não reconhece o diagnóstico de um câncer, de uma doença tão grave, que diz que tá tudo bem, que esse estrabismo aí vai melhorar, é normal. Ou é aquele médico que vai: olha, mãe, eu não sei, eu não tenho certeza, mas isso aqui me soa um pouco estranho, eu tô preocupada, vamos investigar? Pode ser que não seja nada, mas eu prefiro investigar e a gente dizer que não é nada do que ser alguma coisa mais grave e a gente deixar escapar. É assim que a gente vai abordar o paciente. E eu tenho certeza que se o paciente receber de uma forma muito cuidadosa, né? A gente tem que saber se comunicar, a gente tem que saber conversar com esse paciente, dizer da nossa preocupação, explicar por que estamos investigando aquele caso, por que eu estou pedindo uma avaliação com um oncologista, por exemplo. Porque não pode simplesmente mandar e dizer: ai, vai lá com essa médica, é uma anemia, e vai lá e vê o que é. E aí o paciente chega no oncologista e ele não tem nem noção de que ele está vindo aqui com uma suspeita de um câncer. Então, são coisas que a gente precisa ter um pouco de cuidado e precisa aprender também a saber como a gente vai conversar com esse paciente, como é que a gente vai explicar para ele. Mas se a gente disser isso para ele de forma cuidadosa, de forma, né, empática, com cuidado, a gente vai conseguir que esse paciente não só faça o que a gente está pedindo, que ele siga de fato as orientações, mas eu tenho certeza que ele vai confiar muito em você. E de repente você vai virar, como a Juliane virou referência na cidade dela, porque essa família ficou tão grata quando ela fez esse diagnóstico. E Gil, você tá aí, eu tô vendo você aí. Eu tive com ele ontem, com seu paciente ontem, terminando o tratamento dele. E ele tão feliz, querendo trazer bolo e tudo. Mas Juliane é uma referência. Tanto que ela tava me contando que já ia levar outro paciente para você. Porque ela confia agora em Gil. Porque Gil teve esse olhar cuidadoso, esse olhar cauteloso, e ela fez o diagnóstico de câncer. E assim como ela, outras crianças, outras médicas também fizeram. Então, será que esse câncer realmente é raro ou será que a gente não está preparado para ver eles? Então, é por isso que eu estou aqui, né, nesse projeto novo,
2025 realmente foi assim, assumir esse projeto de corpo e alma, digamos assim, para que a gente realmente impacte e chegue aí. A ideia, gente, é mudar a forma como a gente ensina a oncologia pediátrica. Porque a forma tradicional de ensino não está funcionando. De alguma forma, se a gente vem há mais de 20 anos, o Dr. Sidney me falou, desde a década de 90 a gente fala de diagnóstico precoce e a gente não consegue fazer esse diagnóstico precoce, alguma coisa a gente está fazendo de errado, né? Alguma forma, talvez tradicional de ensinar, talvez uma forma que não está sendo eficaz de fato. A gente fala de Setembro Dourado, a gente faz as campanhas, faz barulho, todo mundo vai lá, faz o coffee break, vê as bolinhas douradas, todo mundo vestido com as camisas e tudo, mas no fim deixa escapar o diagnóstico. Então, eu trouxe aqui esse projeto novo para mudar a forma como a gente encara esse conhecimento novo, né? De uma forma online, de uma forma interativa, para que a gente possa, de fato, aprender a reconhecer esses sinais de alerta do câncer infantil. E aí, falando um pouco desses sinais de alerta, eu queria trazer aqui alguns dos sinais de alerta, né? Que sinais e sintomas que a gente pode pensar em câncer? Então, uma febre prolongada, sem muita causa aparente, perda de peso sem explicação, uma cefaleia, né, ou vômitos, principalmente matinais, né, que acorda a criança, que não responde, uma dor em membros, uma dor, não dá pra gente simplesmente dizer que é dor de crescimento, né? Então, aquela dor nas pernas que você faz a massagem não melhora, que você dá um analgésico comum não melhora, que atrapalha as atividades habituais da criança, que a criança não brinca no recreio, que a criança não consegue andar até a escola, a criança está pálida, está com aquele sentimento de cansaço o tempo inteiro, jogada no sofá, que ela não consegue mais correr como antes, né? Ou que tem essa dor que impede, que faz ela andar mancando, que você percebe assim, que mesmo em momentos de distração, ela não está mais fingindo ali, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente fica dizendo que a criança está fingindo, que está querendo atenção e tudo, mas existem formas da gente diferenciar o que é isso, né? Porque isso pode acontecer, mas às vezes nessas situações uma massagem, uns beijinhos de mãe, isso vai resolver. Mas se os beijinhos de mãe, uma massagenzinha não melhora, a gente precisa estar atento. Mas os nossos pacientes, gente, precisa ter um médico ali em que ele confie, que ele diga assim, ó mãe, vamos observar um pouquinho? Vamos colher um exame e você volta daqui a 2 dias comigo? Eu não vou largar sua mão, mas eu preciso ter um tempo ali para entender o que está acontecendo. Isso é natural e é normal, eu faço isso direto. Mas a gente precisa dar essa segurança para essa família. E eu tenho certeza que a família também vai querer. Porque ninguém quer um diagnóstico de câncer, gente. Quem quer ser avaliada por uma oncologista pediátrica? Ela vai lá fazer uma consulta com a doutora Luciana. Ela só vai vir quando ela realmente estiver tão angustiada que ninguém resolveu o meu problema. Então, eu percebo muito isso. Muitas mães angustiadas porque os médicos não conseguem dar essa atenção a ponto de tentar acalmá-la e dizer assim, ó, eu não estou largando sua mão, calma, porque às vezes não é câncer, e ainda bem que não é câncer, né? Às vezes vem as mães desesperadas, querendo uma avaliação, querendo um contato, mas às vezes não é câncer, mas eu preciso de um médico que vai ter esse olhar cuidadoso, né? Para poder investigar sim, quando a questão for esse sinal de alerta, e normalmente para os pediatras a minha dica é sinais atípicos. Aquele paciente que não tem um comportamento habitual. Eu acho até que é alguma coisa normal, mas tem alguma coisa aqui que ficou encucada. Esse é o sintoma que você vai precisar
dar um pouco de atenção e ver. Às vezes eu também acho que não é. Mas se eu fiquei preocupada, eu peço no mínimo para voltar comigo em alguns dias. Para que eu possa ter um tempo maior. Porque às vezes a gente precisa de um tempo maior para entender aquele sintoma mesmo. O que está acontecendo, né? Então isso é digno, inclusive. Porque pra gente não sair investigando, colhendo exames, porque isso também causa muito sofrimento, né? Essa angústia toda. Então a gente precisa ter esse olhar. Mas o que a gente precisa ter cuidado é que a gente segure o paciente, reavalie o paciente, dê essa segurança para o nosso paciente de que a gente vai acompanhar e vai intervir no momento que precisar, para que a gente realmente não deixe passar nenhuma situação. Aí eu queria perguntar a vocês que estão aí, quem de vocês já fez um diagnóstico de câncer infantil? Quais são os sinais e sintomas lá que aparecem para vocês que deixam dúvidas? Quando que vocês ficam ali sem saber, investigam ou não investigam? Me conta aqui para a gente poder ajudar. Enfim, vamos falar de outros sinais e sintomas. A gente falou de dor óssea, cefaleia, vômitos, perda de peso, adenomegalias, né? Aí, ó, veio essa pergunta. Temos muitas dúvidas de quando biopsiar uma adenomegalia. Então, essa é uma pergunta que é muito frequente dos pediatras, né? Porque às vezes a gente tem uma adenomegalia, mas é uma adenite. Pode ser uma adenite, pode ser uma infecção, pode ser uma infecção viral. Quando que a gente vai investigar? Normalmente são gânglios duros, os oncológicos, né? Normalmente são duros, fixos, né? Aderidos aos planos profundos. Eles são indolores. Gânglio que dói normalmente é infecção, gente. Gânglios que são grandes e que não melhoram com o curso habitual de antibiótico. Então, você dá ali um curso de antibiótico, 1 semana, 2 semanas, e o gânglio não diminui. Esse gânglio a gente vai precisar biopsiar, tá? Então, ou se tiver associado a outros sinais e sintomas, né? Então, tem uma adenomegalia, colhe uns exames simples, né? Um hemograma, um LDH, pra gente ter uma noção. A gente falou ontem na live com a doutora Tatiane sobre o hemograma, né? A avaliação do hemograma, falamos de detalhes ali do hemograma, porque às vezes a gente usa o hemograma apenas para fazer uma triagem ali de anemias. Mas o hemograma, ele nos dá muitas informações preciosas ali e que a gente pode realmente fazer uma investigação. Na adenomegalia, Gil perguntando aí em relação a ultrassom, né? Vem reacional, pronto, mas reacional é tranquilo. O ultrassom vai me ajudar muito quando a gente for ver ali um gânglio que às vezes pode ter uma necrose central, sinais de infecção mesmo, de adenite. Então, o ultrassom tem um gânglio que é grande. O paciente, eu avaliei, por exemplo, uma vez uma criança que me chamaram no PA. Era uma criança de uns 7, 8 anos de idade que tinha uma adenomegalia grande até, né? Era uns 3 centímetros. Era aderida, mas era dolorosa. E isso já me chamou a atenção. Aí fez um ultrassom, tinha sinais de necrose central, desculpa. Tinha sinais de necrose central. Ali eu já percebi, olha, isso aqui não é, provavelmente não é oncológico, deve ser uma adenite. Só que ela usou o antibiótico ali durante 3, 4, 5 dias, não tinha diminuído, acabaram biopsiando e realmente veio como reacional. Então, às vezes, nesse gânglio, a maioria, que bom que vai vir reacional. E esse vai ser um diferencial. Se vem atípico, aí talvez mereça uma investigação melhor, né? Mais profunda. Então, pede um ultrassom, pede um raio-x de tórax, né? Porque gânglios a gente precisa sempre avaliar mediastino, né? Pede um hemograma LDH. Tem outros comemorativos, né? Tá emagrecida, tem febre prolongada, sudorese noturna pra gente pensar em um linfoma. Se não tem nada disso, né? Às vezes febre por causa de adenomegalia, né?
Ou lembrar de gânglios por infecções virais também, tá? Então, eu mesmo já fiz diagnóstico até de HIV, tuberculose, porque vem pra gente como uma possível câncer, mas não é. Às vezes é uma infecção e que vocês pediatras podem fazer o diagnóstico. Então, faz sorologias, dosa ali as sorologias, faz um ultrassom. Veio como reacional, Gil? Coloca um antibiótico, reavalia depois de umas 2 semanas, vê se melhorou, repete o ultrassom, diminuiu, não diminuiu, acompanha por um tempo, né? Porque às vezes esses gânglios, mesmo quando são grandes, eles não somem rápido, tá? Às vezes eles vão ficar ali e vão reduzir devagarzinho. Mas se você notar que depois de 2 semanas já diminuiu, o hemograma tá ali tudo bem, faz um acompanhamento com ele, tá? De alguns meses, vê se realmente vai resolver isso e aí encerra o assunto. Mas se você persiste em gânglio grande, deu antibiótico, não melhorou, aí repete as imagens, ou tem uma massa de mediastino, né? Aí a gente precisa... Não, vascularizado é tudo bem, né? Se tá vascularizado não é um problema. A gente precisa ver as outras características. Normalmente ele descreve como atípico. E se você tiver dúvida, Gil, você vai ligar, a gente vai discutir, a gente vai pedir outros exames, vai fazer uma avaliação com o especialista, tá? Então, a ideia aqui é que vocês façam uma triagem. Teve dúvidas, persistiu, aconteceu alguma coisa, a gente precisa talvez investigar, tá? Isso é uma coisa que é muito importante, né? Esse contato com o especialista, essa troca de quem tá lá na rede básica com o especialista é fundamental para que a gente minimize mesmo essa demora no encaminhamento, né? Então, isso é importante. Outras alterações que são importantíssimas de eu chamar a atenção é a leucocoria, né, que é muito importante nos casos de retinoblastoma, e por isso eu vou lembrar aqui o teste do olhinho, tá? O teste do olhinho precisa ser feito na maternidade, mas esse teste do reflexo vermelho precisa ser repetido 3 vezes ao ano, nos primeiros 3 anos de vida, tá? E estrabismo, pacientes maiores de 3 meses de idade com estrabismo, investiguem, tá? Porque é muito importante, essa avaliação com o oftalmologista é muito importante. Alguém perguntou aqui, manchas roxas, 7 meses sem mais nenhum sintoma. Manchas roxas podem ser alterações plaquetárias, mas precisa passar com o médico para a gente ver onde é que são as manchas, que tipo de manchas são hematomas mesmo, como é que tá esse hemograma, para poder a gente fazer essa investigação. Isoladamente, a gente conversou também sobre isso ontem na live com Tatiane, a gente precisa ver, porque às vezes pode ser uma alteração plaquetária que não tem a ver com nada com doença oncológica, mas também, às vezes, algumas pessoas têm fragilidade capilar e são mais fáceis de fazer hematomas pelo corpo. Mas é importante não ser em locais de trauma, né? Então, normalmente em membros e não em tronco. E aí é importante essa avaliação com o médico para fazer essa investigação. Mais uma vez, o que eu queria reforçar é a questão mesmo o pediatra disse, ela tá aqui dizendo, o pediatra disse que é machucado. Pode ser, se for de membros, às vezes a gente bateu, isso pode acontecer, né? Tem um hemograma normal, vamos acompanhar, porque criança é danada, né? Dependendo da idade da criança, a criança tá andando, tá aprendendo a andar, cai muito mesmo, há 1 ano e 8 meses, ela cai muito, eventualmente pode ser, mas precisa ver qual é o local do trauma e se tem um hemograma normal, tá? Bom, falei aqui dos sinais e sintomas, falamos dos sintomas neurológicos, dor em membros, né? Falamos da dor de crescimento, falamos das adenomegalias, né? E é muito importante, gente, essa confiança mesmo
entre médico, essa relação médico-paciente, para que dê realmente essa segurança aos pacientes todos e a gente não deixe escapar diagnósticos, a gente esteja preparado para reconhecer isso, né? Antes que os nossos pacientes de fato precisem, porque é comum que os pacientes passem por vários médicos e somente quando o câncer está muito na cara, a gente faça esse diagnóstico. Mas aí a gente já perdeu a chance de fazer esse diagnóstico precoce. E pensando nisso, como eu falei desse projeto 2025, a gente montou agora a jornada do diagnóstico de ouro. É diagnóstico de ouro porque a vida da criança vale ouro. É no Setembro Dourado. E a gente vai apresentar essa jornada, que vai ser agora de 15 a 19 de setembro. Vão ser 3 aulas bem bacanas para que vocês, médicos, para quem é esse evento, gente? É para médicos generalistas, para os médicos da saúde da família, para os mais médicos, para os médicos que estão nas emergências pediátricas, que estão nos consultórios particulares, para que vocês aprendam a reconhecer os sinais de alerta do câncer infantil. A jornada vai acontecer entre 15 e 19 de setembro. O link está na bio, tá? Então, podem ir lá na bio, clica lá no link, se inscreve para participar. Vai ser online, gratuito, para que vocês realmente tenham um olhar especial para essas crianças. E assim, vocês aprendam de uma vez a reconhecer os sinais de alerta do câncer infantil. Tá joia? Eu vou convidar vocês a estarem presentes. Nessa semana eu vou continuar com essas lives de aquecimento, sempre às 18 horas. Só nas terças-feiras a gente vai fazer o Descomplicando o Câncer Infantil, que é às 20. Mas nos outros dias, segunda a sexta, eu vou estar às 18 horas aqui conversando um pouquinho sobre nossos assuntos. A próxima live não tenho acesso a exames complexos. Como é que eu vou fazer um diagnóstico de câncer? Então, isso vai ser amanhã e na sexta-feira eu vou fazer um estudo de casos para a gente conversar um pouquinho aqui de como que a gente pode ficar atento a esse diagnóstico. Conto com a presença de vocês, tá bom? Um beijo, gente! Até amanhã! Tchauzinho!